Em 1888, Pierre de Gaiter e Eugène Pottier arranjaram o hino da Internacional. Na sua versão brasileira, o hino diz em um trecho: crime de rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. O que significa dizer que o Estado é burguês? Você provavelmente já ouviu falar essa expressão por aí, Estado burguês. O que isso quer dizer? É só um jargão ideológico comunista para reclamar do governo de direita? Veja, a primeira coisa que você tem que entender sobre o Estado burguês é que isso não é um xingamento, é uma descrição. Nós vivemos na sociedade do capital, o capitalismo. Isso quer dizer que o capital é a relação social mais determinante da sociedade. E o que é o capital? É valor que se valora. É quando uma pessoa tem tanto dinheiro, que parece que o dinheiro se multiplica sozinho. Aí a pessoa vive só do dinheiro que ela já tem, não precisa trabalhar. Essa pessoa, com esse tanto de dinheiro, é um burguês ou capitalista, é a mesma coisa. Como hoje em dia tudo é mercadoria, tudo se compra, tudo se vende, no mundo do dinheiro, eu vou sem medo de errar. O capitalista é quem detém o poder político de fato. Isso mesmo, quem tem poder político de fato no Brasil não são os políticos. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Nicolas Ferreira, não é a Carla Zambelli. Os políticos nada mais são do que funcionários da classe dominante, que é a burguesia. Como isso funciona? Ora, simples. Sabe o fundão eleitoral que alguns liberais vivem denunciando como se fosse o maior problema da República? Que os candidatos do Partido Novo dizem que vão abrir mão do fundão, vão fazer suas campanhas só com dinheiro privado. Pois bem, o fundão, em princípio, serviria justamente para financiar os partidos que não recebem doação privada. Existe uma razão muito clara entre todas as campanhas eleitorais mais bem-sucedidas do país. Todas têm muito dinheiro. Dinheiro esse que vem principalmente dos grandes capitalistas, grandes empresas, grandes empresários. Todo aquele centrão fisiológico, todos os deputados da direita e até alguns ditos de esquerda, como a Tabata Amaral, por exemplo, são muito bem financiados por setores da burguesia. Depois que eles são eleitos, para quem que eles trabalham? Para quem os elegeu, é claro. Para quem faz lobby durante os mandatos. Políticos que conseguem se eleger sem estar no bolso da burguesia são exceção, mas existem. E esse é exatamente o grande dilema de Lula, por exemplo. Uma liderança operária histórica, líder sindical, não é o candidato favorito da burguesia. Mas é o que tem para hoje. Lula promete governar com vistas aos interesses tanto da classe trabalhadora quanto da classe burguesa. A chamada conciliação de classes. Mas aí é que mora a contradição principal. Os interesses da classe trabalhadora são diametralmente opostos aos interesses da burguesia brasileira. Em suma, nós trabalhamos, eles não. Mas eles são os donos das indústrias, dos bancos, dos comércios. Nós só temos a força de trabalho para vender. Nós produzimos. Eles se apropriam da riqueza socialmente produzida. Nós queremos trabalhar menos e viver melhor. Eles querem que nós trabalhemos até a exaustão para que eles nos paguem o mínimo possível e ter o máximo possível de lucro. Essas duas coisas não se combinam, então alguém tem que ceder. Por isso o governo Lula lança um novo teto de gastos, para restringir o investimento público e sinalizar para a burguesia: ó, de vocês, só vim buscar. Esse conflito é tão escancarado que o Paulo Guedes e a Faria Lima elogiam o novo teto de gastos de Lula e Haddad, ao mesmo tempo em que ele ameaça os pisos constitucionais da saúde e da educação. Isso mesmo, o governo Lula está neste momento travando uma luta aguerrida para decidir onde é que vai cortar gastos, e a saúde e a educação estão em risco por causa de uma armadilha montada pelo próprio governo. Mas isso é porque Lula é mau? Lula é burro? Não, esse é o limite da política eleitoral brasileira. Mesmo sendo de origem trabalhadora, Lula sabe que se ele defender demais os trabalhadores, coloca os capitalistas em xeque. E os capitalistas têm mais poder político do que o presidente. Se ficarem muito insatisfeitos, eles podem mexer os pauzinhos lá e colocar o presidente para fora, como fizeram em 2016. Afinal, eles têm a maior parte do parlamento. Eles financiam as campanhas dos deputados e senadores que ocupam a maior parte das cadeiras. Por que você acha que deputados como Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri ficaram tão cheios de dedos para criticar a PEC pelo fim da escala 6x1? Um projeto de lei que claramente vai beneficiar a esmagadora maioria dos brasileiros. Nicolas e Kim são ambos políticos com o rabo preso com a burguesia. E a burguesia não quer que o trabalhador trabalhe menos. Imagine, ter que contratar mais gente, reduzir o desemprego, os trabalhadores ganhando mais, é um pesadelo para eles. É preciso inventar algum ultraje pseudo-econômico para combater essa PEC, dizer que o emprego vai acabar, que não vai ter mais trabalho para ninguém, que os salários vão cair, que, como nós vimos com o vídeo do economista José Cobori, né, é tudo invenção, é tudo terrorismo econômico. A economia não vai quebrar com a redução da jornada de trabalho. Toda essa tensão política é apenas
a burguesia fazendo pressão do lado contrário dos trabalhadores. Só que eles são os donos do Estado, que ainda são os filhos dos senhores de escravo, que dizimaram os índios e compraram os revolucionários, ou mataram, em nome de um Cristo como o de Bolsonaro. E o poder e influência do capital comandam não só a esfera política, mas também jurídica do Estado. Só isso explica a vergonhosa absolvição dos criminosos que destruíram a cidade de Mariana em 2015. Vocês viram essa pataquada que saiu esses dias? Imagine, você tem uma empresa de mineração, sua empresa tem uma barragem junto de uma cidade. A barragem é da sua responsabilidade. É responsabilidade sua a manutenção, reparo, segurança da barragem. É responsabilidade da sua empresa. E você é tão vagabundo, tão incompetente, tão picareta, que consegue romper a barragem, destruir uma cidade inteira, com milhares de vítimas, e você não vai preso. Nem você, nem nenhum dos seus funcionários vagabundos e criminosos. É claro que você não vai preso. Você é um capitalista, o Estado trabalha pra você, não o contrário. Onde já se viu condenar o presidente da Samarco? Onde é que já se viu condenar o pobre empresário pelos crimes cometidos pela sua empresa, né? Se o Brasil fosse um Estado soberano, se a máquina do Estado fosse controlada pelo povo, em vez de por essa corda de vagabundos profissionais, a única medida plausível para um crime dessa magnitude seria a nacionalização da Vale e da Samarco. Tira a espoliação privada da riqueza socialmente produzida pelos seus milhares de trabalhadores e devolve para o povo. Empresas como a Vale devem ser públicas, com democracia interna e ouvidoria pública, sob o escrutínio constante da sociedade civil. Vamos acabar com esse mito de playboy mamateiro de que privatizar melhora. Melhora a porra do saneamento do Rio Grande do Sul, a porra do aeroporto de Porto Alegre, que privatizaram por empresa alemã e os gringos abandonaram a porra do aeroporto depois da inundação. Você privatiza o lucro da operação, mas na hora que dá qualquer chabu, aí o governo federal brasileiro tem que entrar arcando, né? Porra, muito bom ser empreendedor assim. Melhor a porra da energia de São Paulo que vocês privatizaram pro estado da Itália. Empresa estatal brasileira não pode. Mas os caras literalmente vendem pro governo europeu. É o nível máximo do entreguismo da nossa burguesia. Esse é o problema, minha gente, do Estado burguês. Ele pertence aos capitalistas, que interessados unicamente no lucro, estão nem aí pro povo que se fode, muito menos pra qualidade de serviço A ou B. Eles estão acima da lei, acima do escrutínio público, além das capacidades reguladoras do Estado, que eles fazem lobby constante para enfraquecer, para destruir, e hoje em dia, principalmente, colocam vários intermediários entre eles e a direção das empresas, né, para ficar só lucro mesmo, sem ter nenhum contato mais virtual sequer com o trabalho. Se der alguma merda, eles estão nem aí. Essa corja de vagabundo que manda no seu país. Chega desta merda. Nós temos que começar a entender que o Estado é o aparato jurídico-burocrático que governa a nação. E a nação somos nós. Se nós não tomarmos o Estado, se nós não transformarmos o Estado numa estrutura verdadeiramente democrática, com controle sobre a soberania do país, vamos continuar sendo leiloados por lambibotas entreguistas como Michel Temer. E é por isso que a eleição não basta. Não basta eleger um operário sindicalista se o Estado é burguês. O presidente vai sempre estar, na melhor das hipóteses, de mãos atadas. Isso não quer dizer que a gente deve desistir da política. Muito pelo contrário. Devemos disputar a política todos os dias. Devemos nos organizar e pautar o Estado. Impor pelo Estado a vontade da maioria, que é quem verdadeiramente se esfola de trabalhar para sustentar esse país. Se livrar da corda de sanguessugas que não queiram colaborar com o desenvolvimento nacional. Bom, espero que tenha ficado claro porque aqui Estado burguês não é um xingamento, e sim uma descrição da atual situação em que a gente se encontra. Situação essa que nós queremos mudar. Queremos o fim do Estado burguês e a instituição de um Estado proletário, um Estado dos trabalhadores, um Estado que se preocupe em organizar a economia de forma que sirva para o desenvolvimento nacional e a produção de riqueza para as pessoas que aqui vivem, e não para um bando de parasita sanguessuga vagabundo que vive se apropriando da riqueza socialmente produzida nesse país. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta qualquer coisa nos comentários aí para ajudar no engajamento do algoritmo, faz alguma pergunta, faz alguma crítica, tá certo? Se inscreve no canal, beleza? Ajuda o canal a crescer. Por hoje nós vamos ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.